pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos para ficar juntinhos com você nesse PET 2021. Só que eu não vim sozinha. Olha aí quem veio junto comigo, olha. O nosso mascote, o Dicão. Dicão vai nos acompanhar aqui nas nossas aulas do PET e vai sempre nos dar super dicas. O Dicão tá aí para toda hora, certinho? Essa aula é da semana 1 sobre propriedades dos materiais. Esse conteúdo é conteúdo de primeiro ano. Esse volume 1, ele vem com o intuito da gente recordar os conteúdos vistos no primeiro ano, certo? Então vamos lá. Só que antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, eu vou pedir para vocês para se inscrever aqui no canal do Escola Online. Ativar as notificações, né? Ativa o sininho aí, porque quando tiver aula nova no canal, vocês serão notificados. E se você gostar dessa aula no final, deixa o like aí para ajudar a gente. Outra informação muito importante. Todas as novidades do Escola Online você vai encontrar no nosso Instagram. O cronograma dos PETs, informações sobre outros cursos, sobre outras novidades que sempre a gente está aí montando e fazendo o melhor para todos vocês estudantes. E a novidade do momento são os nossos podcasts. Olha aqui, ó, o Dicão tá até animado, super ouvindo aí o conteúdo, onde você pode ouvir o conteúdo teórico da disciplina onde e quando quiser, tá bom? Os links de todas as nossas mídias sociais estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos então para a nossa aula? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula vai iniciar depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, esse conteúdo, propriedades da matéria, é um conteúdo do primeiro ano. Se você não recorda esse conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, então, todos os links referentes a esse conteúdo teórico que você pode também encontrar lá na playlist de Química aqui no canal do Escola Online, tá bom? É um conteúdo base, é a base da Química, então é muito importante desde já que vocês saibam. Eu vou aqui dar uma recapitulada rápida em tudo que a gente viu ano passado. Então, a gente vai começar aqui com as propriedades da matéria. O que são propriedades? Propriedades, gente, são, na verdade, características que toda matéria vai possuir. E algumas dessas características são de extrema importância do nosso conhecimento, porque elas podem, além de identificar a substância, a gente pode diferenciar uma substância da outra. Então, por isso que estudar e saber todas as propriedades da matéria é de extrema importância. Então, dentre as propriedades da matéria, nós dividimos estas propriedades em dois grandes grupos. As propriedades gerais, que são todas aquelas propriedades em que toda matéria vai possuir. Por exemplo, massa. Toda matéria possui massa. É uma propriedade geral. Toda matéria tem a definição de matéria, né? O que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e que ocupa lugar no espaço. Então, toda matéria possui massa e volume, certo? Toda matéria tem a propriedade de inércia, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade. São todas aí propriedades gerais e não é possível diferenciar um material do outro por propriedades gerais, porque todo material possui essas propriedades, tá bom? Já as propriedades específicas, como o próprio nome já ajuda, é possível a gente especificar o material, é possível a gente identificar e diferenciar. E dentre as propriedades específicas, nós podemos ter aquelas que são propriedades organolépticas, que são propriedades que, na verdade, nós conseguimos diferenciar um material do outro pelos nossos sentidos, pelo nosso tato, visão, olfato, paladar, até mesmo
se for o caso, pela audição, ok? Então, essas são as propriedades que nós podemos dizer ser as organolépticas. Nós também temos propriedades químicas. Se o material é corrosivo, explosivo, combustível, dentre outras propriedades químicas que o material pode possuir, ok? Nós temos as propriedades funcionais, que são as propriedades que um conjunto de substâncias vão possuir e aí a gente pode agrupá-las, né? Foi até um dos últimos conteúdos que nós vimos lá no PET de 2020. Por exemplo, ácidos. Toda substância considerada um ácido é aquela substância que tem característica, por exemplo, que ao entrar em contato com a água libera H+, que possui sabor azedo, né? Que tem o hidrogênio na sua estrutura, na sua forma molecular. Então, por ter essas funções, são agrupados em um grupo chamado ácido, certinho? E, por último, nós temos as propriedades físicas, que são propriedades que não dependem de transformações químicas. São, por exemplo, vão envolver nos estados físicos. E algumas dessas propriedades físicas são de extrema importância e aí é muito importante e necessário que vocês dominem, que são 4. Eu até aqui descrevi essas 4 propriedades da matéria específica, que é a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e a solubilidade. Temperatura de fusão é a temperatura na qual ocorre a mudança de estado físico de sólido para líquido. Ebulição é a temperatura na qual ocorre a mudança de estado físico de líquido para gasoso. Já a densidade, gente, é uma relação que existe entre quantidade de matéria e o volume que determinado material ocupa. E solubilidade é uma propriedade na qual a substância vai ter a capacidade de se dissolver ou não em um determinado solvente. Um determinado aqui está líquido, mas pode ser também uma outra substância. Não precisa estar exatamente no estado líquido, ok? E aí, pessoal, por que essas 4 propriedades são de extrema importância? Porque essas 4 propriedades, elas vão ser valores, né? Valores fixos em que a gente vai conseguir diferenciar se o sistema ele é uma substância pura ou se é uma mistura. Então, pessoal, se você não lembra, conforme a gente consegue identificar se é uma substância pura ou mistura, eu indico que vocês assistam às aulas que estão aqui na descrição. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E aí, vamos para a última parte. Classificar a matéria. Como que nós classificamos a matéria? Nós podemos classificar a matéria como uma substância ou como uma mistura. Aqui eu até escrevi, substância pura, mas é redundante. Se é substância, ela é pura, ok? E aí, o que é uma substância pura? É aquela que é formada por um único tipo de espécie química. E a sua composição e propriedades são fixas. Já uma mistura, gente, ela contém mais de um tipo de componente. Ela tem 2 ou mais componentes presentes no sistema, ok? E aí a sua organização, as suas propriedades, a sua composição, ela é variável. Uma subclassificação de substâncias é em relação se a substância é simples ou composta. Aquela substância simples é a substância formada por um único elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio só tem a presença do elemento oxigênio. Gás nitrogênio só tem a presença do elemento nitrogênio. Então, né, os dois que eu citei, por exemplo, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Já a substância composta é aquela substância onde tem a presença de 2 elementos ou mais. Por exemplo, água, metano, né? São substâncias que, por exemplo, a água vai ter o elemento hidrogênio e oxigênio, o metano vai ter o elemento carbono e hidrogênio. Então, são substâncias compostas.
E como que nós podemos diferenciar uma substância simples de composta? Nós podemos, por exemplo, por meio de um processo de decomposição, uma substância composta, ela vai se decompor nas suas substâncias em substâncias simples. Já uma substância simples, não ocorre nada com ela num processo de decomposição, certinho? E uma subclassificação de misturas, nós temos as misturas que são homogêneas ou heterogêneas. O que diferencia ser uma mistura homogênea de uma heterogênea? Que uma mistura homogênea, nós vamos identificar apenas uma fase. Já a mistura heterogênea, nós identificamos duas ou mais fases. Essa é a diferença básica, ok? Entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Prontos? Vamos para as atividades? Atividade 1. Considere 2 frascos de vidros transparentes fechados de formato e tamanhos iguais. Então, são frascos idênticos. Ambos contêm líquidos transparentes, um com densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico e o outro com densidade de 1,5 gramas por centímetro cúbico. Responda o que se pede. Letra A. Qual que é a definição e a fórmula de densidade? Bom, pessoal, bem tranquilo, né? Então, é uma resposta teórica. Então, eu coloquei aqui uma proposta de resposta, ok? Então, qual que é a fórmula de densidade? Densidade é igual a massa sobre volume. A massa de determinado material dividido pelo volume que ele ocupa, ok? Que esse material ocupa. E qual seria a definição? Coloquei aqui, ó. Densidade, gente, na verdade é uma relação entre massa por volume. Então, densidade é o quociente de divisão entre massa de um corpo e o volume por ele ocupado, certo? Densidade é uma relação existente entre massa e volume de um material a uma dada pressão e uma dada temperatura. Lembrando que valores de pressão e temperatura, gente, afetam e alteram a densidade aqui de um material, ok? E letra B. Trata de substâncias iguais ou diferentes? Aqui no enunciado, pessoal, são substâncias iguais ou diferentes? Pessoal, olha aqui. Um possui densidade 0,7, o outro possui densidade 1,5. Se fossem materiais iguais, iriam possuir a mesma densidade. Logo, trata-se de substâncias diferentes. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Bom, pessoal, se são frascos idênticos e considerando que tem a mesma quantidade de líquido, então, se são frascos idênticos, o frasco em si não vai alterar. Mas os líquidos possuem aqui, pessoal, o quê? Densidades diferentes. Então, se o material está ocupando o mesmo volume, nós não encontraremos a mesma massa. Por quê? Então, uma proposta. Como que a gente vai aí diferenciar? Então, a gente já sabe que são substâncias diferentes. Como os frascos são iguais e se em ambos contiver o mesmo volume de líquido transparente, ao se medir a massa é possível identificar a densidade de cada líquido e dessa forma identificar a substância. Porque olha aqui o que acontece, gente. O volume, ele vai ser o quê? O volume, ele vai ser constante, né? Então, abreviei aqui, ó, CTE, quer dizer que o volume, ele vai ser constante porque a gente está considerando que são frascos iguais. Então, pela relação matemática aqui, ó, a densidade, ela é diretamente proporcional à massa. Quanto maior densidade, maior massa. Então, na densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico, gente, quando a gente medir a massa, vai ser uma massa, vou até colocar aqui uma massa menor, e aquela substância que tem densidade de 1,5 gramas por centímetro cúbico, quando a gente fizer a medida da massa, vai ser uma massa com um valor maior, certinho? Aí a gente pode até, de certa forma, quantificar quantas vezes maior. Se é de 0,7 e 1,5, aqui está praticamente um pouco mais que o dobro. Então, essa relação aqui também vai ser
pouco mais que o dobro. Por exemplo, se eu medir lá, a massa aqui deu 2 gramas. A massa aqui, ela vai dar próximo de 4 gramas. Um pouco mais, tá bom? Porque é um pouco mais que o dobro, né? Então, vai dar aqui próximo de 4 gramas. Certinho, pessoal? Compreendido? Vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Qual o estado físico, sólido, líquido ou gasoso dos materiais da tabela abaixo quando eles se encontram no deserto da Arábia? E aí a temperatura que vai estar lá no deserto, gente, é essa temperatura aqui, ó. A gente tem que avaliar o estado físico do cloroformo, do pentano e do fenol na temperatura de 50 graus Celsius. Qual que vai ser o estado físico dessas 3 substâncias, certo? Então, deu aqui uma tabela pra gente, onde aqui mostrou pra gente a temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? É a mudança do estado sólido para o estado líquido, certo? E o que é a temperatura de ebulição? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Ótimo! Então, a gente já definiu o que é fusão e o que é ebulição. Agora, a gente precisa determinar qual que é o estado físico dessas 3 substâncias na temperatura de 50 graus Celsius. Então, gente, para a primeira substância, cloroformo, na temperatura de 50 graus Celsius, a gente sabe que os 50 graus Celsius, pessoal, vai estar aqui, ó, entre temperatura de fusão e ebulição. Se 50 graus Celsius é um valor entre fusão e ebulição, isso significa que a minha substância ela vai estar no estado líquido. Agora, para o pentano. Gente, temperatura de fusão do pentano é menos 30, de ebulição 36. 50 graus Celsius é uma temperatura superior à temperatura de ebulição. Logo, o meu pentano, em 50 graus Celsius, ele vai estar no estado gasoso. Certo? E o fenol, gente? Fenol, temperatura de fusão 41, de ebulição 182. 50 graus Celsius é uma temperatura que está entre esses dois valores. Então, pessoal, o estado físico do fenol também é líquido na temperatura de 50 graus Celsius. O exercício era só isso, muito tranquilo, né? Atividade 3. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo, né, como a gente viu, uma fase. Heterogêneo, 2 ou... Nossa, que ou feio! Ou mais fases. Certo? As alternativas correlacionam adequadamente o sistema e suas classificações. Exceto, então é para a gente encontrar que está errada. Então vamos lá, letra A. Água de coco é um sistema heterogêneo. Gente, se vocês repararem pegar água de coco, se tivesse falado aqui água de coco filtrada, ok, aí seria homogêneo, tá bom? Mas é água de coco, não deu nenhuma outra informação. A água de coco, gente, ela tem uns pedacinhos, né, umas fibrazinhas. Então, por isso que a gente identifica essas fibrazinhas. Então, por isso que é heterogêneo, tá correto. Laranjada. Também é heterogêneo, gente. Vai ter os favos, né, da laranja junto. E aí, a gente vai conseguir identificar e diferenciar. Leite, como homogêneo. Gente, se você pegar um leite e deixar ele em repouso, você vai observar que depois de um tempo em repouso, na parte superior vai ficar uma aparência gordurosa, ou seja, a gordura do leite. O leite, pessoal, não é homogêneo, tá bom? O leite é heterogêneo. Então, a gente já achou a nossa resposta, que é a letra C. Então, vamos continuar. Poeira no ar, ela é heterogênea? É. Porque o ar, ele é gasoso. A poeira é um particulado sólido. Então, a poeira é algo suspenso no ar. Então, é heterogêneo. Água do mar filtrada. Se falasse água do mar, aí seria heterogêneo. Mas como está filtrada, tirou todo o material particulado. Então, é homogêneo. Então, atividade 3, letra C.
Atividade 4. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Então, gente, a melhor forma é a gente desenhar esse sistema. Eu sou uma ótima desenhista. Gente, vocês vão ver, vocês vão entender meu desenho, porque meu desenho é espetacular. Ó, vamos fazer um sistema aqui, um retângulo. Já começou aí, muito bem, ó. Meu retângulo é um retângulo ótimo. Vamos colocar aqui no sistema água líquida. Então aqui, ó, tô colocando água líquida. Então tudo aqui é água. Então entenda, gente, que tá tudo muito bem coloridinho aqui é água, ok? Vou mudar de cor para vocês verem que o meu desenho vai ser um arraso de bonito. Vou aqui, gente, cloreto de sódio dissolvido, aí tá dissolvido na minha água, certo? Só que eu tenho cloreto de sódio não dissolvido. Para onde que vai esse cloreto de sódio não dissolvido? Vai ficar aqui no fundo, com o corpo de fundo. Como eu sei que o meu desenho tá ótimo, eu vou até escrever aqui, ó, o cloreto de sódio sólido não dissolvido. Porque o desenho tá lindo, né, gente? Vou aqui mudar de cor. Vou aqui pegar isso mais para eu desenhar esses 2 cubos de gelo. Gente, esses cubos de gelo meu ficou bonito demais. Ah, ó, esse colorido ficou bom, hein? E agora, gente, a gente tem gás nitrogênio e gás oxigênio não dissolvido na água líquida. Então, olha aqui, eu vou puxar aqui uma setinha para falar que eles estão aqui, ó. Né? Porque eles não tem cor, então eu não vou desenhar, mas o gás oxigênio e o gás nitrogênio estão ali, eles não estão dissolvidos na água. Né? A água tá aqui, né? Água com sal. Linda, maravilhosa aqui, ó. Podia estar no pente. Se eu tivesse no pente, né? Ia... Ó, mas ficou bom. Tá bom? A água líquida tá aqui. Aí agora vem a pergunta, pessoal. Quantas fases, quantas coisas diferentes vocês estão vendo no sistema? Quantas fases? Olha aqui. Uma sólida, uma. Água líquida com sal dissolvido, 2. O gelo aqui, 3. E a parte gasosa aqui. Então, 4 fases. Então, ó, você já pode até riscar aqui, ó. B, D e E não é a resposta. Agora, quer saber quantos componentes? Componente, gente, falar componente é a mesma coisa de quantas substâncias estão presentes, né? Então, vamos lá. Gás oxigênio é um, gás nitrogênio é outro, o gelo e a água, é outro, e o cloreto de sódio é o outro. 4 componentes. Então, nós temos aqui, ó, 4 fases, nesse desenho maravilhoso, e 4 componentes, certo? Muito tranquilo, né? Resposta letra A, certo? Vamos agora para a última questão. Indique nos gráficos o que se pede. Então, gente, antes da gente ver aqui o que está pedindo, vamos lá. São gráficos, ó, de temperatura por tempo. Temperatura por tempo. O que está acontecendo aqui, ó? À medida que o tempo passa nesse gráfico aqui, ó, a temperatura está aumentando. E nesse gráfico aqui, ó, a temperatura estava nesse ponto e foi decaindo. Então, aqui nós temos aumentando a temperatura e diminuindo a temperatura com o tempo. Então, letra A. Pede para a gente circular a temperatura, ou no caso, né, se for, a faixa de temperatura que ocorre a fusão. Então, gente, são gráficos. Esse gráfico aqui é um gráfico que está aumentando a temperatura à medida que o tempo passa. Esse aqui é uma curva de aquecimento, tá? É uma curva de aquecimento. E eu sou até capaz de falar qual substância é. Por quê? Porque olha aqui, tá mudando de fase, né? Lembrando que aquecimento, gente, se é uma curva de aquecimento, então vai do sólido, do líquido para o gasoso. Então, ó, aqui é a substância sólida, aqui é a substância líquida sendo aquecida e aqui é a substância gasosa. Então, começa por aí, ok?
e eu sei que a mudança de sólido para líquido está ocorrendo em 0 graus Celsius e de líquido para gasoso em 100. Qual substância que ocorre as mudanças de fases nessas temperaturas? Água. Então aqui eu já posso até explicar. Essa curva aqui, né, ela descreve o aquecimento da água. Agora essa aqui, gente, é uma curva de resfriamento. Por que eu sei que é uma curva de resfriamento? Porque a temperatura ela está caindo à medida que o tempo passa. Então, a gente está indo do estado gasoso, do líquido, para o sólido, certo? Só que aí, gente, olha aqui, entre gasoso e líquido não está a temperatura constante. Se não está a temperatura constante, eu posso falar que é o resfriamento de mistura. Por quê? Quando as mudanças de estado físico ocorrem em uma faixa de temperatura, isso significa que é uma mudança de estado físico de uma mistura. Quando é fixo, é de uma substância pura. Então, aqui é o resfriamento de uma mistura e aqui é um aquecimento de uma substância. E aí, né, igual eu falei, a gente pode até falar que substância que é, pelo que a gente conhece, que é água. Então, na letra A, pediu para circular temperatura ou a faixa de temperatura de fusão. Então, gente, além de circular, né, eu vou até mudar de cor, vou colocar aqui uma corzinha roxinha. Então, a roxinha é a temperatura de fusão. Então, nossa, com o mouse não rolou muito não. Então, gente, aqui, ó, é um círculo. Isso aqui é um círculo, tá bom? Circulei. Então, essa aqui, ó, é a minha TF. Então, temperatura de fusão, gente, é a temperatura de mudança de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Então, aqui, ó, esse círculo ficou melhor. Aqui é a minha temperatura de fusão. Aí agora, gente, pede para fazer o mesmo com a temperatura de ebulição. Vou fazer com verdinho, ó. Então, aqui, ó, temperatura de ebulição. E aqui é a mesma coisa, ó. Ebulição é mudança de líquido para gasoso ou gasoso para líquido. Então, aqui, ó, a temperatura de ebulição. Letra C pede para escrever os estados físicos da matéria. Olha, a gente já até fez, né? Onde, vou até escrever aqui, ó, no cantinho, ó. O S significa sólido, o L é o líquido e o Gzinho lá é gasoso. A gente já até escreveu aqui nos dois gráficos, né? Sólido, líquido, gasoso. Gasoso, líquido e sólido. E aí, gente, quando está ocorrendo a mudança de estado físico, aqui nós temos na temperatura de fusão a existência de sólido mais líquido. E na de ebulição nós temos a existência dos estados líquido mais gasoso. Então, líquido mais gasoso, sólido mais líquido. Ok? Depois pede para a gente definir se o gráfico é de aquecimento ou resfriamento. Já até fizemos, né? Esse primeiro aqui é o de aquecimento e aqui de resfriamento. E letra E, definir se o gráfico é de mudança de estado de uma substância ou de uma mistura. A gente já fez também aquecimento de uma substância, é resfriamento de uma mistura. Muito tranquilo, né, pessoal? A gente então finaliza essa semana 1 recordando o conteúdo de propriedades da matéria. Lembrando, se você tem dúvida desse conteúdo, veja as aulas teóricas que eu indiquei aqui na descrição desse vídeo. Se não é inscrito na Escola Online, se inscreve aí, tá bom? Ativa a notificação e deixa o like se você gostou. Dicão gostou? Ele tá super alegrezinho, comemorando que chegou o final da aula. E aí, você, comemorando também? Aguardo vocês na próxima aula. Tchauzinho, pessoal!